Seu filho também é fã de super-herói? Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk, Capitão América ou Thor são os personagens que encantam as crianças com suas habilidades de força, coragem, mas e se por trás desses poderes incríveis existissem também uma mensagem perigosa de que o seu filho está absorvendo e você nem percebe? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os efeitos silenciosos que filmes da Marvel têm ali no comportamento infantil. Porque não é só sobre entretenimento, é aprendizado, é formação de valores, é neurodesenvolvimento em pleno processo. E se você acha que isso não afeta tanto assim, fica aqui até o final comigo que eu vou te mostrar o superpoder mais perigoso que os heróis da Marvel ensinam sem falar uma palavra. E eu vou te explicar como proteger o seu filho disso sem precisar cortar o conteúdo da vida dele. Eu sou a Michelle Botrel, neurocientista certificada no Canadá, formada em psicologia, pós-graduada em neuropsicologia, especialista em comportamento humano e mãe de 2 meninos. Aqui no canal eu traduzo o que a ciência diz sobre o cérebro das crianças, dos adolescentes, para que você consiga educar com mais consciência, firmeza e muito afeto. Então vamos direto aqui ao nosso ponto. O universo da Marvel é riquíssimo em efeitos visuais, histórias cativantes, personagens fortes e heróis. São filmes que mexem com a imaginação e com o emocional dos nossos filhos e até os nossos. Mas o que muita gente esquece é que nessa fase da infância, o cérebro da criança ainda não tem a maturidade necessária para separar a fantasia da realidade, nem distinguir o que é um comportamento aceitável do que é exagerado. E aí que mora o risco, porque nos filmes, os conflitos são quase sempre resolvidos com a agressividade. A comunicação é impulsiva, os heróis gritam, batem, explodem tudo ao redor e no final são aplaudidos. A criança que está aprendendo como lidar com as frustrações, os limites, a convivência, absorve a ideia de que reagir com raiva é um sinal de força. Quer um exemplo super clássico? O Hulk, um personagem que perde o controle emocional, quebra tudo ao seu redor e mesmo assim é admirado. A criança sem o filtro de que o cérebro adulto tem, interpreta isso como ficar bravo é poderoso, é legal, aceitável, quem grita é ouvido, quem explode resolve as coisas. E não é só isso. Um outro ponto super importante é o modelo de masculinidade e autoridade que esses filmes muitas vezes mostram. O Homem de Ferro, por exemplo, é um dos personagens mais amados, inteligente, corajoso, mas ele também é super arrogante, irônico e por vezes irresponsável emocionalmente. Esse sarcasmo, essa postura de eu faço o que eu quiser é vista como um charme e poder e pode sim influenciar o seu filho a agir da mesma forma desrespeitosa, se sentir aí superior ou até mesmo debochar de figuras de autoridade como os próprios pais. E aqui que eu te pergunto, você já notou o seu filho imitando algumas frases, postura ou reação dos super-heróis? Isso acontece porque o cérebro da criança aprende por espelhamento. Ela modela o que ela vê a partir dessas figuras que ela observa com atenção e admiração, principalmente. E os heróis da Marvel são, sim, figuras admiradas. Mas, calma. Isso não significa que você precisa proibir que o seu filho assista esses filmes. A chave está em como que você acompanha o que o seu filho consome e principalmente como que você se comunica com ele depois desse conteúdo. E falando nisso, você já pensou em ter o mesmo nível de influência que o Homem de Ferro tem sobre o seu filho? Não com sarcasmo, mas com respeito e autoridade, conexão verdadeira? Sim, foi pensando justamente nisso que eu desenvolvi o programa Linguagem da Obediência. Uma ferramenta prática baseada em neurociência e comportamento que te ensina a se comunicar com seu filho de uma forma firme, respeitosa e eficaz, sem gritar, sem castigar, sem chantagear. E se você quer que o seu filho te escute de verdade, te respeite e te obedeça, não por medo, mas por vínculo, o link está logo aqui na descrição. Vai lá conferir. Agora voltando aqui para o nosso conteúdo. O superpoder mais perigoso que os heróis da Marvel ensinam não tem nada a ver com força física, voar ou soltar os raios. O que mais influencia de forma silenciosa é a licença para agir sem pensar. Os filmes reforçam a ideia de que agir no impulso, no calor da emoção, é justificável.
que se por uma boa causa está tudo bem eu explodir, bater, enfrentar. Só que o cérebro da criança ainda está em formação, especialmente aí nessa área do controle emocional. Isso significa que ela está aprendendo agora a fazer o que ela vai fazer com aquela raiva, com aquela frustração e com a discordância. Isso no exemplo que ela vê, é sempre agressivo ou desrespeitoso, é isso que ela vai tentar fazer, imitar nas interações da vida real, em casa, na escola, com os amiguinhos, com os irmãos. E a consequência? Crianças que não sabem esperar, que se irritam com facilidade, que gritam, que perdem o controle, que batem, que se jogam, que se acham mais espertas que os pais e que acham que tudo se resolve no grito ou na provocação. Mas o que fazer então? Bom, use os filmes como uma ferramenta de diálogo. Assista junto, comente, pergunte. Você viu como que ele ficou com raiva? Será que ele podia ter resolvido isso de um outro jeito? Como que você acha que o outro personagem se sentiu? Se fosse você, o que você faria nessa situação? Esse tipo de pergunta ajuda o cérebro da criança a refletir, a construir um repertório emocional e desenvolvimento da empatia, que é uma das maiores forças que um ser humano pode ter. Gostou desse vídeo? Me dá um like aqui, se inscreva, compartilhe, comente se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo e a gente se encontra no próximo vídeo.